Tudo certo, seu diretor de luz? Tudo certo. Só minha voz não está, né? Não, não quero assustar o pessoal. É o reduto das vozes, funciona. Sabe, da moda, Eu só venho do Ciro aí. cada um. Eu só assim porque eu já estou doente há 2 semanas, agora estou só tossindo, então posso ser exagerado. É aquela tosse seca, arranhada, aquela tosse seca e da raiva, sabe? Sai nem o catarro. Está na gravação. E aí, vamos começar não? O que está pegando? Você falar já será transmitido ao mundo todo. Já tem 500 pessoas assistindo. Tudo certo, senhor diretor? Certo. Tudo bem, boa noite a todos. A nossa igreja agora tem ficado online, né? Os cultos, alguns têm sido possível transmitir lá no Facebook, acho que eu mostrei isso aí. Então a gente às vezes tem que dar boa noite aos presentes, né, e aos que estão online, né? A nossa igreja está ficando moderna, né? Transmitindo os cultos, mas não é para ficar ninguém em casa, não, pelo contrário. Mas os que estão impedidos ou distantes, né? Ou de alguma forma, é uma maneira também do nosso culto, né? Ser prestigiado por aqueles que estão também distantes de nós. Então, nossa boa noite a todos e que nessa noite seja um culto em que o nosso Deus seja exaltado através de nossas vidas. Então, eu convido todos a se colocarem em pé e nós vamos começar cantando. No meio de algumas tosses, né, que alguns estão tossindo, e esse friozinho,
mas vamos todos nós louvar o Senhor. E esse próximo, esse primeiro cântico dessa noite, fala sobre essa gratidão que nós temos, né, em estar na casa do Senhor. E a música é bom estar em tua casa, Senhor. Que seja esse o nosso desejo, o nosso sentimento dessa noite. Vamos cantar. Um minutinho de oração silenciosa, que você possa agora falar com o Senhor. Senhor, na tua presença nós entramos reunidos aqui nesse lugar, porque cremos no teu poder, cremos que o Senhor é um grande Deus, maravilhoso Deus, tão misericordioso. Sequer merecemos a tua misericórdia, mas o Senhor tem sido bondoso, generoso, a tua graça nos alcança a cada dia. E quantas vezes na semana fomos abençoados pelo Senhor, o Senhor proveu as nossas necessidades, o Senhor esteve à frente das nossas enfermidades, vários aí resfriados, garganta ruim e outras enfermidades mais leves ou mais sérias, mas em todas elas e em todos os momentos o Senhor está conosco. Obrigado pela tua presença, o teu conforto, o teu consolo. E rogamos ao Senhor nesse momento que a tua bênção esteja sobre o teu povo, nesse momento inclusive sobre aqueles que estão enfermos de alguma forma. Segundo a tua vontade, Deus, o Senhor é o médico dos médicos, restaura a saúde de cada um aqui para poder louvar ao Senhor, viver na tua presença com inteireza de coração e disposição plena. Ó Deus, abençoa o teu povo reunido aqui, aqueles que não poderão estar, porventura aqueles que estejam assistindo esse culto em outros lugares, que o Senhor possa alcançar cada lar, cada coração, cada vida, segundo a tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, precisamos do Senhor. E que nessa noite o teu povo seja abençoado, a tua palavra seja pregada e que nós cantarmos realmente chegue no teu trono de graça, como o nosso tributo de adoração e louvor. Abençoa esse culto, em
entregamos nas tuas mãos e pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. O próximo cântico fala sobre um nome tão precioso esse. Eu sei que a gente fala às vezes sobre os nossos nomes e alguns têm nomes fantásticos, né? Sobrenomes incríveis, mas nenhum nome é igual ao nome do Senhor Jesus. E essa mensagem desse hino tão antigo, né, nas suas palavras, mas tão real e tão atual para o seu futuro. Vamos cantar. Outros servem o seu próprio umbigo, o seu próprio eu, né? E nós servimos não a qualquer Deus, mas ao único e verdadeiro Deus, um grande Deus. E é esse grande Deus que seja o seu Deus, o meu Deus, nós vamos adorar agora. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande. Cantarei quão grande é o
podem compreender ou enxergar o quão grande é o nosso Deus. Mas um dia, a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará. E um dia, multidões de todas as tribos, de todos os povos, se inclinarão perante o Senhor. E um dia lá nos céus, nós, todos os salvos em Cristo, reunidos na presença do nosso Senhor, entenderemos a expressão que nós cantamos aí, três formam um, Pai, Filho e Espírito. E também a outra expressão que logo em seguida diz Cordeiro e Leão. Essas duas expressões, Cordeiro e Leão, se referem à pessoa do Senhor Jesus. O Cordeiro, aquele último Cordeiro, né, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós lá na cruz do Calvário. E também ele é dito como o leão da tribo de Judá. E esses dois animais simbólicos, na verdade, representam o nosso Senhor Jesus. O Cordeiro, como aquele que se entregou por nós. O leão, o grande Deus, né, o grande rei, né, aquele que um dia governará sobre todos os povos. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, né, só vou ler um versículo. Aqui nós vemos o texto quando João está diante do fato do livro a ser aberto lá nos céus, quando todos os salvos serão reunidos. E diz assim, no verso 4, e eu chorava muito, aqui João dizendo de si mesmo, chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aí, o verso 6, eu olhei, e eis que estavam no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E o verso 9, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Um belo texto aqui de Apocalipse mostrando esse encontro, esse culto tão especial em que todos os salvos se reunirão na presença do Senhor e Jesus então se apresentará como aquele que é digno de abrir o livro. E aí todo o conteúdo que está em Apocalipse. Então essa imagem que nós cantamos agora é o nosso grande Deus, e ali a pessoa do Senhor Jesus digno de abrir o livro. Muito bem, esse mesmo cordeiro que nós cantamos agora, que eu mencionei, é aquele que deixou o seu sangue lá na cruz, foi derramado na cruz para os nossos pecados, e ali foi o preço pago pelos nossos pecados. A próxima música fala sobre o preço pago por Jesus, para que você e eu pudéssemos ter uma nova vida e os nossos pecados fossem perdoados. O preço que foi pago foi o sangue do Senhor Jesus. Vamos cantar. Para que consiga
seja a reunião dos salvos que nós temos aqui, que sejamos juntos, unidos, servindo ao Senhor até o dia em que Ele vier nos buscar. Amém? Bom, nesse momento nós temos um momento especial, que é o nosso momento missionário, que nós fazemos de cada domingo. E nesse ano introduzido uma nova fórmula, nova maneira de abordar isso. Algumas pessoas estão sendo convidadas para buscar mais informações sobre o missionário, um dos missionários que nós apoiamos. E aí, a cada semana, os irmãos e irmãs vêm aqui à frente. Hoje, nós temos a Érica, né, que vai vir. Ela vai falar sobre um missionário bastante desconhecido, brincadeira, né? Todos são conhecidos, mas esse também. Érica, pode vir. Ela vai falar sobre os missionários que a nossa igreja apoia. Boa noite, irmãos. Hoje eu sou responsável, pelo momento missionário. E o missionário da semana escolhido é o nosso querido pastor Geraldo. É um missionário que já trabalha há muitos anos, levando sempre a palavra de Deus. Ele trabalhava lá no Mato Grosso e ele veio para cá em 2015. E o projeto que ele está trabalhando no momento é um projeto chamado Grande ABC Paulista, da qual a nossa igreja faz parte. E junto com outros pastores, tem o pastor Antônio, o pastor Tomé e o pastor Mark, eles se uniram para fazer a missão. E essa parceria permitiu um crescimento muito edificante para o projeto. Esse projeto, ele foi uma bênção aqui para o nosso bairro, que aqui na região tem bastante igrejas, mas percebe-se que tem igrejas que são carentes da verdadeira palavra de Deus. E esse projeto, ele busca implantar novas igrejas e capacitar e treinar pessoas, formar futuros líderes, E ele pede que oramos por esse projeto, pelo crescimento dele, que Deus esteja abençoando. Ele pede também pela saúde da sua esposa, Dona Melanie, e pela sua saúde. Então, vamos orar? Senhor Deus, o Senhor sabe tudo sobre tudo e todos. Tens o poder para ajudar todos os missionários que estão no campo e levando a tua palavra, fortifica e ajuda a todos, Senhor. Em especial hoje pelo nosso querido pastor Geraldo. Fortalece-o sempre, Senhor. Que o Senhor cuide de sua família, cuide de sua saúde, cuide da saúde de sua esposa, Dona Vilani, seu sustento, do seu ministério, e que esse projeto, o projeto Grande ABC, o Senhor esteja abençoando sempre e sempre. Que ele cresça cada dia mais e que novas igrejas sejam abertas e novas pessoas sejam treinadas e vidas sejam alcançadas, Senhor. Te amamos e te adoramos e te pedimos isso em nome do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, que bom, Cada semana alguém se revela aqui nesse ambiente, como que legal, Essa parceria. Ficou nervosa? Passou, E que bom, Cada semana um dos irmãos e irmãs se desperta para fazer esse trabalho. E você também aí, se for chamado, tiver a oportunidade, faça. Uma maneira também de a gente quebrar o gelo e outras pessoas participarem, e ao mesmo tempo que cada um se aproxime pessoalmente dos nossos missionários, Muito bom, que Deus te abençoe, te fortaleça, capacite ainda mais, e não só para esses momentos, mas também vai despertando habilidades e talentos, tantas oportunidades na nossa igreja, que Deus possa estar despertando mais e mais pessoas. Muito bem, agora nós vamos cantar, vamos colocar em pé para esquentar um pouquinho, E aí nós vamos, enquanto nós estivermos cantando, é a nossa oportunidade também de recolher os nossos dízimos e ofertas. Como a gente sabe, são atos voluntários, que a gente faz de ofertar ao Senhor. A oferta, dízimo e oferta, seja para missões, são momentos de adoração. E o fazemos no meio do culto. E aqui na frente tem o gasofilaças de madeira, mais antigo aqui, que são dos jovens adultos, assim por diante. E esse novo aqui ao lado, todo de acrílico, foi comprado especialmente para as crianças, estimular as crianças a trazerem suas pequenas ofertas a princípio, ou maiores ou grandes, não importa, mas também que sejam estimuladas a poderem ofertar ao Senhor. Então, enquanto nós estivermos cantando, se você está preparado, possa fazer e adorar ao Senhor assim. Vamos cantar.
Os Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Na minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E beleza, toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Toda honra, toda glória seja ao nosso Senhor Jesus. Agora, antes da gente dividir as nossas classes, nas classes das crianças, nas classes das crianças, antes disso, e antes do pregador vir, eu sei que tem visto aí várias pessoas com enfermidades, com algumas pequenas doenças, outras mais. Pastor Tomé, pode vir aqui, vamos fazer uma oração por aqueles que hoje precisam, assim como outros dias, né? Mas precisam de oração. A Damares vai fazer uma cirurgia na terça, né? E várias pessoas enfermas. E, cara, pode se acertar primeiramente, pode se acertar. E aí eu não sei as dificuldades de cada um, mas sem precisar dizer o que é, mas quantos aqui têm motivo de oração que gostaria de pedir oração? Apenas levante a sua mão. Se você tem um motivo de oração, levante a sua mão. Seja enfermidade, seja outra dificuldade, seja alguma luta nos próximos dias. Muito bem. Pastor, cara, ore por essas pessoas. A gente não sabe os motivos, mas Deus sabe. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado por este culto, oportunidade de poder engrandecer o Teu nome, exaltar a Ti, que és o autor da nossa salvação. Ele se entregou por nós, para que hoje pudéssemos estar aqui, livres, libertos e adorando o Teu nome, Deus. Continue abençoando o Teu povo, as mãos levantadas, que o Senhor conhece o coração, sabe das necessidades, sabe das lutas, das enfermidades,
E eu tenho certeza, a tua mão poderosa, como o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, proverá, Deus, recuperação, transformação e solução de cada situação. E principalmente, ó Pai, queremos salientar na tua presença a irmã Damares, que irá fazer a cirurgia, para que o Senhor seja o autor dessa cirurgia, dando sabedoria à equipe médica, porque sabemos que tu és o médico dos médicos. Amém. E confiamos em ti, ó Pai. Cuida do teu povo a cada momento, de cada família, dando sabedoria nas decisões, convicção daquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Eu te adoro e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, obrigado, pastor. Agora vamos chamar as crianças, as crianças que vão estar indo para a classe, e quem estará indo, a professora, as professoras, a bandeira. Bem, também pode vir o pregador dessa noite, o pastor Geraldo. Nós vamos orar pelas crianças, Jesus ofertas, nesse momento. Vamos mais uma vez orar. Senhor, ainda na tua presença, nós agradecemos pelos dízimos e ofertas recolhidos, que cada centavo, cada moeda, cada dinheiro, cada valor aqui depositado, seja primeiramente um ato de adoração ao Senhor, de gratidão, uma ação de graças pela provisão que o Senhor tem feito e sido em nossas vidas. Proveja o necessário às nossas casas e também, ó Deus, o necessário para que a tua obra continue, seja esta aqui, a nossa igreja, como também todas as ofertas missionárias que vão para os missionários, os campos distantes, possam continuar a realizar a tua obra. Agora, Deus, pedimos pelas crianças, o grupo infantil, seja com as professoras e cada criança, que possam crescer nos caminhos do Senhor e possam ser abençoadas e continuar servindo a Ti. Pedimos agora pela mensagem, a Tua palavra, fala aos nossos corações, usa o pastor Geraldo para falar conosco, tanto nós aqui, bem como também, porventura, qualquer pessoa que esteja assistindo esse culto à distância, o Senhor possa também tocar nesses corações. Obrigado, Deus, por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem sair e o pastor Geraldo vai falar. Boa noite, irmãos e irmãs. É um prazer estarmos mais uma vez aqui, junto com os amados, e também poder transmitir a mensagem da palavra de Deus a vocês, principalmente a mim também, tanto ao prepará-la, pensava em mim, pensava em quem mais iria ouvir. E vou ouvir eu também. Então, nós temos um título que... Deixa eu ver se está fechando aqui. Meu irmão está me correndo. 3 tipos de membros numa igreja local. Não quero me referir especificamente à nossa igreja apenas. Nós somos uma igreja local. Vocês sabem que a igreja completa ainda não está formada, porque ainda não sabemos quanto tempo demoram para o Senhor Jesus voltar e quando completar, porque Deus sabe, Ele também, o Senhor Jesus sabe também. Então ele vem buscar. Uma parte em espírito já está na presença do Senhor, porque está escrito: levou cativo o cativeiro, estavam no Hades, lá no paraíso, e depois da ressurreição o Senhor Jesus levou-os, e estão lá. E no arrebatamento ele vai trazê-los, para que eles recebam também pela ressurreição seus corpos, como nós que estaremos vivos e voltar em nossos dias, seremos transformados e levados. Mas enquanto não acontece, ainda não sabemos se ainda vai nascer alguém que ainda vai se converter, se vai demorar mais ou não. Mas pelo que acontece no mundo, e até mesmo com o termômetro Israel, que mostra muito na situação profética para a gente,
nós podemos ver que não está longe. Nós estamos vivendo nos últimos dias dos últimos dias. E aí a igreja logo estará completa. E portanto falamos em missões, e missões, tanto seja local, aqui na cidade que nós estamos, ou nas cidades vizinhas, ou mais distantes, as parcerias que temos também em oração e financeira com outros missionários, enfim, todos estão trabalhando com o mesmo objetivo, apresentando a salvação em Cristo, e ele, o Senhor Jesus, está recebendo mais pessoas que estão invocando o seu nome e sinceramente se entregando a ele. Então, aí existem as igrejas locais, aí será a igreja total. Aí existem as igrejas locais, nós somos uma delas. E portanto, por que não também um autoexame de cada um de nós pessoalmente, em que tipo de membros nós somos, né, na nossa igreja local? Não para julgar uns aos outros, mas cada um a si mesmo. Porque nós não temos o direito de julgar nós só vemos o exterior. O Senhor é que vê o coração, né? Mas nós também sabemos alguma coisa pessoal de nós. E, portanto, você pode nos ajudar. Então, eu ainda não estou. Então vamos dividir uma igreja local, poderia ser outros assuntos e dividir em mais situações. Mas em 3 situações que nós queremos notar nesta noite, né? E podemos então ver que tipo de crente ou de membro da igreja eu sou. Você poderá analisar também, você se enquadra em qual deles. Eu espero que ninguém se enquadre nos 2 primeiros que nós vamos falar, mas se eu perceber que eu me enquadro, eu devo assumir, certo? Então, afinal, porque não quer dizer que dentro de uma igreja local, dentro da igreja de Cristo, não existe ninguém falso, perdido. Não existe joio. Mas nas igrejas locais, pode haver joio. Pode haver pessoa que até sinceramente fazem iguais aos outros e Deus sabe o coração se há uma genuína conversão e, portanto, se é salvo. Então nós não julgamos a vida das pessoas. Porque muitas vezes nós olhamos para o comportamento de um crente que está desviado. Mas, no entanto, digamos que ele seja salvo, mas ele está desviado. E às vezes nós olhamos para uma outra pessoa que está muito ativo na obra até e pode não ser convertido. Então, as aparências enganam, certo? Mas Deus sabe aqueles que são dele. Então fazemos parte da família de Deus, como diz, assim que já não somos estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos do santo e da família de Deus. Então é claro que nós mencionamos o joio. O joio é o elemento não salvo, no meio dos salvos, em qualquer comunidade. E no caso da Bíblia, tanto nos dias de Israel, como também na igreja, existe. Então, Paulo fala em 2 Timóteo 2,20: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Agora olha essas palavras finais. Uns para a honra, outros porém para a desonra. Era bom se não fosse assim, mas como Deus tem dado o livre-arbítrio para as pessoas, desde Adão podia escolher permanecer como estava, como Deus o criou, gerando filhos e povoando um mundo que estaria muito melhor, mas ali no Éden mesmo, já antes que procriassem, já se corrompeu. E Deus, em misericórdia, providenciou a salvação através do Messias, o Senhor Jesus Cristo. E aí, entre aqueles que se convertem, mesmo não creio que o texto ali está falando do joio, mas na verdade, algumas vezes nós não honramos a Deus como Ele merece e deveria ser honrado, né? Então, às vezes, alguns podem estar sendo um vaso de ouro na casa de Deus, outros vão de pau ou de barro, e cada um de nós devemos ver, ou em fases da vida estamos sendo
numa situação ou em outra até. Então, é bom que para se repensar. Existem, vamos falar primeiro sobre os descuidados e indiferentes. Olha, isso não é uma coisa de ignorância. A pessoa, para ser dessa maneira, ele decide. Não está falando a uma pessoa aqui que tem um problema mental, alguma coisa assim, que ele não consegue. Mas uma pessoa normal, ele pode simplesmente ser descuidado e indiferente nas situações da obra de Deus. E nós também percebemos na nação de Israel que isso acontecia. Nós vamos ver alguns exemplos de Israel no passado, e uma das coisas que depois que eles saíram do Egito, eles se esqueceram dos problemas que eles estavam tendo lá no Egito. E sabe que muitas vezes o crente também se esquece da sua vida anterior e às vezes se põe a reclamar, ficar com saudade do passado, às vezes até contar vantagem, achando que está contando vantagem. Bom, agora eu sou assim, tá, mas no passado, sabe, como se fosse alguma coisa vantajosa. Não. Israel estava cometendo um grave erro nisso. E nós vemos nesse texto lá. Eles diziam: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Olha, que ridículo, né? Comíamos de graça. E dos pepinos, dos melões, dos alhos porros ou silvestres, né? E das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Meus irmãos, quando você analisa um pouco o maná, a grande bênção de Deus, e o maná é um símbolo de Jesus, o pão do céu. Quer dizer, o maná, eles faziam várias coisas com o maná, era uma comida perfeita e gratuita que eles tinham e recebiam cada manhã, só tinham que cada pessoa coletar para si. Portanto, logo eles estavam vendo as coisas dessa maneira. E havia algumas figuras que pintores andavam fazendo, pelo menos duas aqui, que mostrava como eles comiam realmente de graça lá no Egito, né? Olha aí, ó. No mínimo, debaixo do chicote, trabalhos forçados ou outros castigos terríveis, muitos até morriam arrastando. Sabe que aquelas pirâmides, elas foram feitas com pedras bem lavradas, que não passa nada, até uma coisa muito perfeita, sem máquinas. E naquela região do Egito não tem pedras para serem cortadas e lavradas, eram trazidas de longe pelo rio Nilo, de balsas, grandes balsas, e depois arrastadas sobre toras, pessoas arrastando, e depois rampas arrastando e lubrificando o chão, um graxa e tudo mais, para encaixar lá em cima, comiam de graça. Uma outra figura aqui que o outro pintor fez, às vezes esculpindo figuras de pedra e outras coisas, estátuas ou de animais que representavam deuses para eles lá no Egito, né, nos egípcios, e arrastando, construindo todas aquelas coisas, e eles iam e comiam de graça. Então, é triste quando a gente se esquece da diferença do passado. Eu sei que às vezes acontece pela natureza humana que a gente tem ainda. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, ele ficou tão eufórico, vocês não acham? Já adulto, né? E maravilhado. E aí algumas pessoas chamaram ele, acharam que não era ele, né? Impossível. E ele falava, ele falou, olha, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo, né? Agora, será que 20, 30 anos depois, ele ainda estava assim, tão maravilhado com a diferença? Porque já há 30 anos vendo, vamos supor, 20 anos vendo depois, não deveríamos esquecer a tragédia que era cegos. E a cegueira espiritual.
espiritual, que não pode ser esquecida. Hoje, nós enxergamos coisas que não enxergávamos no passado. Então, eles murmuravam e se queixavam. E temos ali também um outro texto no livro de Números 14:2. E olha, a coisa era generalizada, porque olha como diz: e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. Olha, como diz todos, exceção dos dois ali que estavam sendo o motivo, os que estavam recebendo a crítica, né? E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Olha, isso é desanimador para líderes. Pensa bem que Moisés tinha feito ao dedicar a sua vida, relutou para ir lá para o Egito, com medo até da situação, enfrentou todas aquelas coisas, e agora aí estava separado da sua família. Mais tarde, um tempo depois que a família chegou lá no deserto, onde ele estava também, tudo por amor do seu povo. E aí, essas pessoas não estavam enxergando nada. E isso também acontecia com outros líderes mais para frente. No caso de Jeremias, o profeta Jeremias também, teve uma situação bem chata também. Veja o que o povo disseram para Jeremias. Disseram entre si: então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. E se você ler a história, tem 2 livros, né, de Jeremias. O segundo é Lamentações do Profeta. Do profeta, que eles falam assim: o profeta está chorando. Mas o que vocês acham numa situação daquela? O profeta sabendo o que ia acontecer com a nação e falando, e o povo não ouvia. Ele chorou. Então, era uma situação que não devemos imitar de forma nenhuma, né? Também, até exemplos mais recentes, já no tempo de Jesus aqui na terra, como homem. Ele falou em Mateus 24, 48 e 49: mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer, a beber com os ébrios, bom, então os indiferentes, não é só indiferença isso, né? Muito mais, é maquinar o mal realmente. E criticavam os pregadores. O próprio Jesus foi criticado, né? Falaram coisas dele que não era verdade. Então, isso envolve os pecados do mundo. E há, contudo, esperança para todos estes. É uma advertência divina. Voltando para o povo do Antigo Testamento de novo, vamos no profeta Ezequiel 33:11. O Senhor disse para ele dizer para eles, né? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Bem, quando a frase diz ímpio, ele não está se referindo ao salvo, mas está se referindo aos perdidos. Agora não pensa que todo israelita, descendente de Abraão, era salvo. Havia os convertidos e os não convertidos. Então era um povo separado por Deus, uma nação especial, mas a diferença é entre aqueles que são salvos. Nós vemos muito mais como muitos deles trataram o Senhor Jesus Cristo e o rejeitaram completamente, né, como seu rei. Então, também, Deus lamenta isso. Ezequiel 18:32: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Houve um tempo que eu tinha sido iludido pensando que as pessoas só morrem na hora certa. Não.
as pessoas morrem muito mais cedo do que Deus gostaria. Porque se mesmo Deus diz, prefiro que viva mais, não é? Então fala assim, morreu, foi a vontade de Deus. Nem sempre. E especialmente o salvo. Tem o pecado para a morte. E esse é para o crente. Para a morte física. Né? O pecado que não tem perdão, que é a rejeição da convicção para se arrepender, dada pelo Espírito Santo, esse é o perdido. Resiste e então não vai ser salvo. Resiste a convicção para arrependimento. Mas o pecado para a morte, mencionado no Novo Testamento, é para nós, para o salvo. O crente pode partir mais cedo porque fica improdutivo ou até negativo para prejudicar outras pessoas se aproximar do Senhor. Então, entre os israelitas sempre houve o joio. O joio é o perdido. E isso fica bem claro com o ensino de Jesus em Mateus 13:38, o próximo versículo, que diz, falando sobre o mundo e a semeadura e a colheita, né? Ele fala, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, está vendo? Não há 3 classes de pessoas na terra, só há filhos de Deus e filhos de Satanás. E filhos de Satanás passam por adoção a ser filhos de Deus quando recebem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, é assim que fomos gerados com a natureza pecaminosa. E até o Senhor Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá. E portanto, então, a partir do momento em que nós temos o entendimento do bem e do mal e de pecar, ao pecarmos, estamos então separados de Deus e mortos, espiritualmente, como Adão ficou e reviveu, aceitando ao Senhor Jesus como Salvador, ou a promessa do Messias. O próprio Deus falou com Adão e Adão se converteu. Então, como se pode separar o joio do meio do trigo? Quando Jesus estava mencionando a parábola do joio lá, do trigo, do joio, ele comenta que os servos do dono daquela terra perceberam que havia o joio lá, tinha germinado. Então, mas o que é isso? Veio um inimigo e semeou, né? Foi semeado uma semente e o outro inimigo veio e semeou a má semente no meio. Então, quem foi esse inimigo? Claro, era a obra de Satanás. E isso era comparado então com o trabalho de Deus. Aí eles disseram assim, o senhor quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? Ele disse, olha, vocês não vão conseguir separar bem, vocês podem prejudicar o trigo que está lá. É melhor esperar a hora certa. Na hora da colheita vai ser fácil, não haverá engano. Então, no verso 30 do mesmo capítulo, ele explicou o que ele vai fazer. Ele disse, deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, na hora da colheita, e com certeza, em Apocalipse, tem texto lá que fala que o Senhor enviará anjos para ceifar, para fazer essa ceifa, né? E, portanto, eles vão saber muito bem separar. Mas, pensando nessas duas ervas terrenas, o joio e o trigo, nós podemos entender um pouco melhor porque Jesus usou essa ilustração. Porque o povo que plantava trigo naquela época lá, eles entenderam. Ele usou uma ilustração do trabalho deles na lavoura lá deles. Então, são duas sementes diferentes, duas ervas, mas elas são parecidas. A erva dela é parecida. Se for querer arrancar antes dela dar o cacho lá, é difícil saber se está arrancando o pé de trigo ou o pé de joio. Mas a hora que ela dá o cacho,
E as duas, quando formam os cachos, eles estão em pé, assim. Mas à medida que ele vai enchendo os grãos, a semente do joio é muito mais leve do que o talinho do cacho ali, e ele continua em pé. E a do trigo, à medida que ele vai enchendo o grão, fica pesado e ele tomba. Então, você pode ver, por exemplo, uma foto assim. Vendo a diferença? o grão, o cachinho com o grão de trigo, né? E outra foto, por exemplo, ó, o trigo fica pesado e você vai ver, e isso até mostra quando está chegando o ponto da colheita dele também, vai ficando mais branco as folhas e tudo, né? O trigo está branco para a colheita, então, e pesado. Então, é importante então notar isso, que Jesus usou a natureza para mostrar. E inclusive, isso muitos têm usado como um exemplo de humildade e orgulho, né? Como que o cacho em pé quer sobressair sobre. E aí fica muito fácil, olhando e cortando os cachos para não misturar a semente, ensacando aqui e botando no fogo lá, tá vendo? Aí colhia todo o trigo. Antes poderia prejudicar de alguma maneira. Mas eu já coloquei aí próximo ponto, os duvidosos e temerosos. Também isso pode acontecer com saúde, né? O primeiro caso também, mas eu mencionei o joio, que é uma coisa do inimigo. As crentes podemos cair naquela situação do primeiro ponto. Aí o segundo ponto é menos pior do que aquele, mas também não é bom. Até mesmo o Senhor é contra os tímidos, né? Aqui, por exemplo, a pessoa até perguntou para nós, mas foi difícil, né? Mas ele fez, certo? Então, por Deus e na coragem do Senhor, como até um que nós cantamos, né? A gente faz as coisas, mesmo que a gente se sente fraco. E é normal isso. A nossa força vem do Senhor. Agora, sim, então a gente, não, eu sou fraco, mas espera aí, a fonte da força está disponível. Aí é que está o problema, né? Então, os duvidosos e temerosos. Por quê? Não. Em João 20, 24 e 25, um dos discípulos estava nessa situação, mais ou menos. Quando falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido para eles, ele não acreditou e disse-lhes, e disseram depois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, quando o guarda policial lá tinha furado do lado, né? Jesus lá, de maneira nenhuma crerei. Mas algumas pessoas diriam assim, olha, mas esse discípulo não estava certo? Coisas espirituais a gente não deve confirmar mesmo para ver? Bem, depende da fonte, certo? Quando é uma fonte duvidosa, então você fica meio assim, eu vou conferir a fonte verdadeira aí para ver. Mas quando a fonte é legítima, poxa, não era Judas mais ali, Judas já tinha se enforcado. Esses outros colegas, eles viveram juntos todo o tempo. Ele apareceu para nós e você não acha que ele deveria responder dessa maneira? O máximo que podia dizer, puxa, que pena que eu não estava lá também, né? Mas, bem, que bom tal. Mas responder desse jeito, e precisou de uma provação, o Senhor repreendeu ele, bem-aventurado, os que creem. E fé faz parte da nossa vida espiritual. Então, a fonte, se é as Escrituras, a fonte, se é fidedigna de alguém que
que fala, olha, eu vi, e ainda um grupo, não é para essa resposta dessa maneira. Então, não quer dizer que o crente tem que acreditar em qualquer coisa que se fala. Isso não também, né? Mas tem limite. A dúvida e a incredulidade tem sido a derrota espiritual de muitos salvos. E também, o caso da aparente demora para a volta de Jesus Cristo tem sido uma prova pesada para muitas pessoas. E não é de agora. Já vem lá no passado. A igreja, 2 Pedro 3, 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Será que ele vem mesmo? Qual é a grande esperança do crente? A volta do Senhor. E esses que disseram isso, se hoje alguém pensa assim, também devem se arrepender e confiar no Senhor e suas infalíveis promessas, ainda que para nós elas pareçam demorar. E Pedro, no verso 8 do capítulo 3 mesmo, deu uma explicação bem lógica. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós, não é? E 1000 anos como um dia. Isso faz com que eu entenda uma coisa que é uma interrogação na minha mente. Se eu, pelo meu pecado, morrendo, estava condenado a uma morte eterna, por toda a eternidade, como que Jesus, em 3 dias e 3 noites, pagou essa eternidade? Não faz sentido, né? Lembra-se que tem o tempo de Deus. Então, quando a gente fala, sei que foi pago um alto preço, é muito mais do que nós podemos pensar. A eternidade nossa foi paga no tempo de Deus por Jesus. É o que eu creio hoje. Não foi mais leve para ele do que ia ser para mim? Por isso não tem jeito de explicar para nós isso. E Pedro dá essa explicação a respeito do tempo de Deus. Como também existe uma nossa posição em Cristo e uma nossa situação terrena aqui em Cristo. A nossa situação terrena, se for ver, está atrasada em relação a outra. Está se desenrolando, mas vai ser exatamente o que é a nossa posição em Cristo, que já aconteceu. Quando Cristo morreu, nós que o recebemos no Salvador, nós morremos. Ele foi ressuscitado, nós ressuscitamos com ele. Ele subiu ao céu, nós subimos ao céu com ele, na nossa posição em Cristo. Ele está sentado ao lado do Pai, nós estamos lá. É só ler Colossenses 3. Estamos lá, e quando ele se manifestar, seremos manifestados também. E o Escritor está dizendo, nós, não está se referindo eles, que Jesus já levou o Espírito para lá, nós, nossa posição. Se alguém perguntar, não tem receio de acabar não chegando lá no céu? Como? Se eu já estou lá? Pela fé, eu sei que eu estou lá. E nada pode acontecer diferente mais. Senão não dá para a gente entender certas coisas. Então, o tempo de Deus e o tempo nosso na nossa mente não é para ser comparado. Nós não temos condições de entender. E esse é bom. Nem sei se no futuro também iremos poder entender tudo. Então, mas agora, terceiro ponto final, vamos pensarmos sinceros e leais. Oh, que bom! E o alvo para cada verdadeiro cristão, não é? O Senhor olha não como o homem, né? O homem olha o exterior, o Senhor olha para o coração. E esse é bem-vindo esse texto nessa situação. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, a segunda parte, B, né? Diz assim: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
é o fato de que Samuel vai para falar com os filhos de Jessé. Ele começa a ver que o mais velho e tal, e o Senhor não dá o aval, que é esse, mas tem mais, não dá, tem um, está lá cuidando do rebanho. Aí, até mesmo Samuel deve ter ficado assim, mas esse, o pequeno aí, né, o mais franzinho, e o Senhor fala com ele, eu vejo o coração, você vê o exterior, não é? E é esse aí mesmo, pode ungir ele. E não é esse que venceu o gigante lá depois? Né? E claro, ele era um pecador também. Você começa a ver toda a história que Deus revela, mas ainda assim ele era uma pessoa que se arrependia. Ele não era como o joio, lá, né? Ele se curvava, mesmo sendo rei. Quando o profeta Natan chega para falar com o rei sobre o seu pecado, a ideia é: o rei simplesmente não mandar matar o profeta. Não. Então, por isso, eu creio que ele era um homem segundo o coração de Deus. Imperfeito, mas que se humilhava quando precisava. Né? O orgulho eu resisto ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Né? Então, o Senhor conhece também os que são seus. Isso é outra verdade importante. Em 1 Timóteo 2,9. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Que selo é esse? É um fundamento do Senhor, que o Senhor conhece os que são seus. E aí dá uma virada, e qualquer que profere o nome de Cristo, parte da iniquidade. Procure valorizar isso, né? Bem, voltando a mencionar sobre o trigo e o joio, só um pouquinho. O trigo e o joio estarão juntos, mas um dia haverá separação, nós já percebemos. Então vamos ler pouco atrás, Mateus 13:30, que o Senhor disse: deixe chegar a hora da colheita, e aí então primeiro se colhe o joio e separa ele, e aí colhe o trigo e vai para o meu depósito. Então, nós temos que entender que hoje não cabe a nós o julgamento de quem é salvo ou não é salvo. Eu costumo perguntar para as pessoas: você já é salvo? E fico quieto. Se eu não estiver respondendo nada, não respondo. Mas não acrescento nada mais do que essa pergunta. Se a pessoa disser: bom, eu estou me esforçando, então eu não tenho certeza ainda, tá? Eu já sei então que essa pessoa precisa ser evangelizada. Mas e se ele disser assim: eu sou salvo sim? Eu faço outra pergunta então: por que você crê que é salvo? Porque eu não posso julgá-lo. Ele poderá dizer, e eu posso saber então, não é? Se esse porquê não bate com o plano bíblico, plano de Deus com salvação, eu já sei que ele precisa, num certo cuidado, ser evangelizado, ser levado a entender melhor esse assunto. Então, os sinceros sempre sofrerão perseguição. Não é talvez. Veja esse texto. 2 Timóteo. Não é esse. Não chego de passar. Está aqui. 3:12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Bem, não quer dizer que todas as pessoas que nós abordarmos para falar do plano de Deus para a salvação vão concordar conosco. E se nem Deus vai força eles, nós vamos querer ter algo como que o indivíduo pelo pescoço, né? Se for grandão, não vai nem tentar mesmo, né? Não. Nós só podemos falar, explicar, se a pessoa quiser ouvir também, senão ela tem liberdade de não querer ouvir. Mas, além disso, quando um cristão vive corretamente, ele incomoda. Incomoda colegas de trabalho, incomoda algumas pessoas, e vai ter oposição.
Veja o profeta Daniel, ele era um dos ministros lá na Babilônia, né? E tinha mais dois, acho que eram 3. Os outros 2 não eram incrédulos e desonestos. E Daniel fazia as coisas certas e incomodava os outros. Aí queriam que ele fizesse errado, ou então queriam eliminá-lo. Isso pode acontecer também um empregado numa empresa. Hoje pode acontecer isso. Colegas podem ficar aí, calma, cara, você está produzindo muito aí, que negócio é esse? Está incomodando, a coisa não é assim não. Tá? Também não é que o crente deve querer aparecer, né? Não, mas ser honesto. E a honestidade, pensa bem no lado político hoje, tem alguns honestos, mas esses honestos, eles cresceram, eles se avantajaram na política. Não, ficam abafados. Não aparecem. Por quê? Eles não deixam. Um político disse ultimamente que 90% dos políticos são desonestos. Gente, eu achava que era menos até, viu? Mas um desses disse isso recentemente. Então tem alguns Daniel ainda. Se é assim, tem alguns Daniel no meio, né? Graças a Deus. Mas sofre oposição e perseguição. Agora, Deus guardará os fiéis. Daniel foi jogado na cova de leões famintos. Deus deixou os leões comer Daniel? Alguém até disse que Daniel dormiu usando a barriga de um leão como travesseiro. Né? E no outro dia de manhã, quando o rei, por causa da sua palavra, teve que fazer isso, perdeu o sono, ficou a noite inteira acordado, aí ele corre lá, e ele não parece bobo perante as outras pessoas que viram. O rei chega e grita: Daniel, poderia ser o caso que o teu Deus que tu te serve tenha te protegido dos leões? O rei fazer essa pergunta não parecia humilhante para o rei fazer essa pergunta? E o susto da maioria que estava por perto? Não, o rei, meu Deus, me protegeu aqui, né? E aí? Mas eu lembro que eu entendo que o rei realmente se rebaixou para ir lá fazer gritar isso, né? Porque era quase impossível. Para os olhos do incrédulo era impossível. E o que o rei mandou fazer? Que com certeza esses ministros lá que levaram o rei a fazer essa decisão, enganaram o rei lá, né? Pegou o rei pelo orgulho, mandou pegar ele e jogar lá dentro. Eles não chegaram no chão, já estavam sendo esmigalhados. Isso, Deus provou a sua lealdade para com os seus. Né? Então, o pastor Antônio tem falado bastante sobre o Apocalipse ultimamente, e lendo sobre a igreja de Filadélfia, né? Que diz que ela passaria por uma grande provação, mas ele seria livrado. E muitos acreditam que, sendo a penúltima igreja, o coexistindo, né, com a de Laodiceia, que uma diferença é que é a igreja dos arrebatados. Essa provação que atingiria todo o mundo a essa crença. É uma posição aí. Mas Deus guardará os seus fiéis. E esse versículo lá é esse aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da provação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, algo universal na terra. Por isso, parece bem que seja a tribulação. E a igreja de Filadélfia tipificando os salvos foram levados antes da tribulação. Pode ser essa uma interpretação. Alguém tem uma outra, mas eu acho até válida. Então, chegando ao final, a lealdade, aqui mais um versículo, a lealdade será compensada.
Não tenha dúvida disso. Em Apocalipse 2,10 foi dito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é salvação a coroa da vida. Todos os salvos, não, todos não. Pastores ou pregadores, pastores poderão ganhar uma coroa especial de ministerial. Mas qualquer crente, e o pastor também, pode ganhar até mais 4 coroas, um pastor. E essas coroas são relativas a, não vou pregar sobre esse assunto, é um outro assunto, a cada área que alguém for fiel, poderá ter uma recompensa. Poder ter algo que possa oferecer ao seu Senhor. Então, essa aqui, a coroa da vida, é aquilo que é a coroa do mártir, aquele que morre por causa de uma perseguição da sua fé em Cristo. Então, ele tem essa coroa especial. Concluindo, vale a pena ser fiel e confiar em nosso Senhor. Um versículo muito bom. O Senhor Jesus dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, está aí. Ele não tarda. Ele vem no tempo certo. Ele também não veio nem adiantado nem atrasado a primeira vinda, seu nascimento humano aqui na terra. No tempo certo. E vem no tempo certo. E tem o seu galardão. A recompensa àqueles que mereceram. Salvação não é merecida por nós, é merecida por Jesus. Mas essas coroas é o merecimento da fidelidade do salvo. Então, uma das coroas é amar e não ficar duvidando ou achando que Jesus está demorando. Mas é amar, estar na expectativa, desejar, Maranata, né, Senhor Jesus. Não sei se só basta falar, né? Então, falar é fácil. Falar e realmente estar sintonizado nisso, né? Amar. Há uma coroa de recompensa aos que amam, aguardam cada momento a volta do Senhor. Ok? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por tão grandes promessas e, portanto, as oportunidades de servir o Senhor também aqui nesse mundo. E agora, meu Pai, eu sei que às vezes há oposições, às vezes o desânimo quer nos abater com poucos resultados, mas, Senhor, a nossa coragem, o nosso suporte, a nossa força vem do Senhor. E assim, meu Pai, continuando sempre na expectativa de que a qualquer momento o trabalho terá que ser interrompido. Enquanto não, devemos perseverar. Assim, agradecemos por tudo, pedindo em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, nós vamos encerrar o culto dessa noite, cantando o último cântico, falando sobre ainda a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus, grande é o Senhor. Outra música tratando sobre esse tema, falando sobre o nosso grande Deus. Nós somos miseráveis pecadores, indignos, não dignos de coisa alguma, mas servimos a um grande Deus que pode transformar qualquer um de nós, nossas fraquezas, em grandes servos também. Então vamos cantar essa música que fala sobre a grandeza do nosso Deus. Cidade
Como já é de costume, como todos já sabem, todo domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical para todas as idades, né? Não importa, desde as crianças, adolescentes, jovens, adultos, todas as idades têm uma oportunidade aqui de aprender mais do Senhor, né? Cada classe tem o seu estudo, tem o seu professor. Então venha, todo domingo pela manhã, das 9h30, começa às 9h30, por volta de 10h40, nós já encerramos, 10h45, é um tempo curto, participe, é um tempo que nós aprendemos mais. Na classe aqui de jovens e adultos que eu estou lecionando, nós estamos falando sobre família e falando, por exemplo, sobre educação de filhos. É importante que todos nós tenhamos esse conhecimento, não só se você tem ainda filhos pequenos ou vai tê-los, mas também até para ser um transmissor daquilo que ensina a palavra de Deus sobre a criação de filhos. Então, próximo domingo ainda terminando esse assunto e aí encerrando a nossa matéria desse caso, né? Mas as demais classes, cada um com o seu material, participe. Domingo à noite, nosso domingo, a cada domingo, 19 horas, o nosso culto de adoração ao nosso Deus, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira, essa semana, nós teremos uma mudança na programação, está previsto o nosso curso do Centro de Formação Teológica, mas toda quarta nós temos a reunião de pastores, nós vamos fazer uma mudança no calendário, principalmente essa semana nós teremos aulas fragmentadas, ou seja, só talvez na segunda-feira, e então na quarta-feira, se tudo certo, teremos também a reunião de pastores do Conselho Pastoral. Os pastores estão à disposição dos irmãos para visitas, agenda, contato, seja aqui na igreja ou em outro local, e aí tem os telefones e contatos, caso você deseje, é só fazer contato com os pastores. Além disso, os eventos, como a gente está dizendo, o Centro de Formação Teológica, nós temos ministrado através de módulos. Esse módulo se chama a apresentação de projetos, de trabalhos apresentação de trabalhos de pesquisa, né? E o professor sou eu, né? Eu estou esquecendo o nome, é a ATP, apresentação de trabalhos de pesquisa. E esse material, essa apostila, não é apenas sobre a pesquisa científica, não. Começa falando sobre o incentivo e a maneira de fazer a pesquisa na Bíblia, primeiramente isso, como fazer as pesquisas e o fundamento disso, para depois passar para a parte de apresentação de trabalhos. Isso vai ser útil não só para a sua vida secular, sua vida pessoal, de pesquisa da Palavra de Deus, mas também para aqueles que pretendem continuar o curso de Teologia e aí apresentar os seus trabalhos durante todo o curso. Esse é o segundo módulo. E essa semana, nós estávamos conversando com os alunos, algumas dificuldades de horário, e aí nós vamos fazer o seguinte, a proposta é termos aula amanhã, segunda-feira, 19h30 às 22h30. Essa semana talvez seja só amanhã, mas aí a gente negocia com os alunos as próximas datas, mas amanhã os alunos venham, falem comigo, amanhã à noite às 19h30 nós temos aula, começando às 7h30 e terminando às 10h30 da noite. Se você não é aluno ainda do CFT e gostaria de ser, fale comigo hoje e venha amanhã, será um prazer, tá bom? Ter você também como aluno do nosso Centro de Formação Teológica. Outras programações, no dia 22 de junho, sexta-feira que vem, às 7h30, aqui essa área, o Conselho de Ação Social, né, de assistência à área social, está promovendo um trabalho com os moradores de rua, um trabalho concentrado, a Raquel como líder. Fale com ela se você quer participar, como você pode ajudar, esteja aqui na próxima sexta, às 7h30 da noite, tá bom? Vai ter reunião após o culto hoje dos voluntários, também desse programa Fórmula Secreta, é isso, Lúcia? Então, nos dias 13 e 14 de julho, acontecerá aqui, né, no encontro de crianças, chamado Fórmula Secreta, e aqueles que estão, gostariam de participar e ajudar e colaborar, fale com a Lúcia logo após o culto, para poder ajudar nesse programa, tá bom? E aí nós temos dia 13 e 14, das 12h30 às 17h, e no dia 15, tudo em julho, né, das 9h30 às 10h30 também. Muito bem, são essas programações especiais que nós temos. Está chegando também o nosso culto do amigo, que a gente realiza periodicamente, e no dia 28 de julho, final do mês de julho, não desse mês de julho, teremos nosso culto do amigo. Já vá convidando aí, preparando os seus amigos para trazer daqui a 40 e poucos dias essa programação especial do culto do amigo. Também são esses os avisos. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Nós vamos colocar em pé e terminar com oração e nos Senhor. Senhor, obrigado pelo culto na tua casa, obrigado por cada pessoa aqui, e que o Senhor possa levar-nos de volta aos nossos lares, guardar-nos sobre as tuas mãos, proteja-nos e guarda-nos, dê-nos uma semana de bênçãos. Meu Deus, que a tua palavra continue nos despertando a sermos servos fiéis, verdadeiros, sinceros ao Senhor. Desafia a nossa igreja,
seja com cada família, cada um aqui, o seu trabalho, a sua casa. Traga provisão aos lares, traga solução e resposta àqueles que estão aflitos, em dificuldades, seja elas quais forem, aqueles que estão enfermos, que as tuas mãos alcancem. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ajude essa semana, ajude o nosso país, dê sabedoria aos nossos líderes, às autoridades constituídas, para que tenhamos uma vida em paz e sossegada. Ó Deus, transforma a nossa realidade a partir da pessoa do Senhor Jesus, através de nossas vidas. Colocamos nas tuas mãos as nossas vidas essa semana e te agradecemos por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo que sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Podemos assentar a sua oração aí no seu lugar e estamos discutidos para todos uma boa semana.